Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Smooth Talk, o nosso canal para te ajudar a emigrar para o Canadá. Meu nome é Ariane e no vídeo de hoje eu queria fazer as coisas um pouco diferentes. Ao invés de ser um vídeo mais pesado e cheio de informações específicas sobre um tema só, eu queria abordar as perguntas mais frequentes de quem está começando um processo de vir para o Canadá. O que a gente mais escuta quando conversa com o pessoal aí do Brasil sobre o assunto imigração. Então, uma das primeiras perguntas que a gente escuta e uma das mais difíceis de responder é se vale a pena se mudar para o Canadá. O problema é que depende de como que é a tua vida no Brasil. Quando você se muda de país, você praticamente recomeça a tua vida do zero. Então, se você trabalhar no Brasil como funcionário público ou com uma profissão muito específica do Brasil, como se você for formado em direito, por exemplo, você ter conhecimento da legislação brasileira para vir para o Canadá, embora seja possível e seu diploma valha, é uma adaptação um pouco maior. Se você tiver um cargo alto no Brasil, você quando vier para cá, as chances são que você vai recomeçar de baixo. Então, se você for um VP de uma empresa, pode ser que não vai valer a pena não. Mas, claro, isso fica a teu critério decidir. Para a gente, valeu muito a pena sim. Nem eu nem meu marido estávamos super avançados na nossa carreira, embora já tivemos experiência de trabalho na nossa área, que foi o que contou para o Express Entry e ajudou a gente na imigração, mas não éramos chefes de ninguém, por exemplo, ainda. Porque a regra geral que a gente sempre escuta o pessoal falar e que se aplicou pra gente foi que uma vez que você vem pra cá, você dá um passo para trás na tua vida profissional. Então, se você é gerente, talvez você consiga virar supervisor. Se você trabalhava como supervisor no Brasil, você volta a ser analista. Eu, como vim estudando, eu saí de analista e voltei a ser estagiário. É por aí mesmo. Mas, na minha opinião, e até onde eu sei na opinião do meu marido, não há dinheiro que pague a paz mental que é morar aqui, num país que tem segurança nas ruas, em que você paga um imposto alto, sim, mas que você vê a educação para as crianças gratuitas, você tem saúde gratuita, e nossa família, nossos amigos que acompanharam essa trajetória conosco sabem, a gente já usou bastante a saúde pública daqui e é de qualidade, sim, é tudo gratuito, tudo incluso nos impostos. Então são seguranças que você não tem no Brasil. Sem contar que a gente chegou e estudando, né? Então eu trabalhava meio período, meu marido trabalhava em um emprego um pouco mais simples e mesmo assim, com o salário mínimo canadense de um meio período e um período integral salário mínimo, a gente conseguia manter a nossa casa com um certo nível de conforto bem aceitável, até em certas coisas melhores do que eu tinha no Brasil, com TV a cabo, com internet, com uma localização boa. Claro, eu com esse salário mínimo não conseguia comprar um apartamento em Toronto, que nem eu queria, mas eu conseguia manter um aluguel numa região boa, com todas as coisas que eu precisava para sobreviver. Agora, não é para todo mundo. Então, nós temos amigos aqui que estudaram comigo, que vieram para cá, moraram no Canadá e voltaram para o Brasil, não porque não conseguiram o visto para ficar. Eles preferiram voltar para o Brasil por questões pessoais, seja porque não conseguiram ficar longe da família, porque realmente não é fácil ficar longe da família, então não é uma decisão que você possa tomar de leve, assim, você tem que ter consciência que você vai estar longe deles nos momentos bons, você vai estar longe deles nos momentos ruins, ruins deles e ruins teus aqui, então tem que levar tudo isso em consideração, mas eles também foram embora pensando na cultura brasileira. Então, teve um deles que falou pra gente que ele achava muito tédio morar aqui em Toronto. É a maior cidade do país. Tem vida noturna, tem tudo, mas não é nada comparado com o Rio de Janeiro e São Paulo em relação à vida noturna, por exemplo. As coisas aqui são bem mais pacatas e é mais ideal para quem deseja uma vida mais calma, mais segura, mais estável. Mas então, tudo são flores? Não, claro que não. Nenhum lugar embora aqui, na nossa opinião, seja muito melhor do que o Brasil em relação a economia, segurança, educação gratuita.
Existem quesitos em que a gente prefere o Brasil. Por exemplo, eu falei bem ali antes da saúde pública gratuita. Realmente eles têm um sistema muito bom, mas que, e principalmente em relação ao SUS, mas que se você tinha um plano de saúde no Brasil em que você falava, eu quero ver um dermatologista. Aqui não funciona bem assim. Aqui funciona com médico de família, é um processo talvez um pouco mais demorado. Então, é um lado que, talvez não tão positivo. Da mesma forma, o jeitinho brasileiro que a gente tanto reclama no Brasil, aqui não existe. Mas quando você chega aqui e realmente não tem o jeitinho brasileiro, em certas coisas você sente um pouco de falta. Não de passar ninguém para trás, mas da flexibilidade com que a gente consegue resolver algumas coisas no Brasil. Aqui o pessoal é bem menos flexível. Se é uma regra, loja fechou, fechou. Não interessa se você vai comprar um par de meias e 2 pilhas. A loja fechou, volte na segunda-feira, entendeu? É a cultura aqui que que possibilita que a gente tenha essa vida pacata, em ordem e mais segura. Também tem esse lado inflexível. São os dois lados da mesma moeda. E quanto dinheiro eu tenho que ter para começar o Plano Canadá? Varia bastante dependendo do tamanho da tua família e qual modalidade você vai usar para vir para o Canadá. Se você vem direto como residente permanente depois de ter aplicado para o Express Entry enquanto estava no Brasil, ou se você está vindo como estudante. Tanto de uma maneira como de outra, o mínimo que o governo exige é muito pouco comparado com o que você vai efetivamente gastar aqui. Então, as orientações gerais costumam ser, quando você vem estudando, que você tenha guardado no Brasil 100% do valor do teu college, porque mesmo trabalhando aqui, você consegue se manter depois de um tempo, mas você não consegue juntar dinheiro para pagar a faculdade. E a gente vai falar um pouco mais adiante sobre restrições de trabalho aqui, mas você não consegue juntar para pagar o college e se sustentar. Então, normalmente o que a gente fala é para você já ter o dinheiro 100% da tua faculdade e pelo menos uns 6 meses do valor para você se sustentar aqui. E digamos que para se sustentar aqui você precisa talvez sozinho ou em casal de uns 2, 3 mil dólares por mês, considerando aluguel, contas básicas, comida, nada luxuoso, nada de restaurante, nada de cerveja no fim de semana. É o básico que você precisa para se manter aqui. Então, você precisa ter tudo isso guardado antes de vir. Você vai ver nas tabelas do governo que os mínimos que eles exigem por um casal é um pouco mais de 16 mil dólares. E isso não dá para muita coisa. Se você começar a calcular o preço da passagem que você tem que comprar, da aplicação do Express Entry, da tradução dos documentos, das provas de idiomas, do exame médico, do mínimo que você tem que ter comprovado para o governo na hora de vir, você vai somando, e quando você vê 150 mil reais, pode ser pouco. Claro que isso tudo levando em consideração uma pessoa que está fazendo um planejamento bem seguro, com certa folga, não significa que você vai gastar isso tudo, porque você pode chegar aqui como estudante, vai poder trabalhar até o meio período, o teu cônjuge consegue trabalhar período integral e paga todas as suas contas. Você pode conseguir esses empregos no teu primeiro ou segundo mês aqui no Canadá. Então, todo aquele dinheiro que você trouxe guardado para os teus primeiros 6 meses, continuam guardados. E tudo isso engata na próxima pergunta super comum de escutar de quem está começando a planejar vir para o Canadá, que é quanto eu preciso de dinheiro por mês para viver no Canadá. Bom, para começar, varia do tamanho da sua família, se é você sozinho, você com um cachorro, você com um marido e 3 filhos. Varia. E também de qual cidade você está morando. Então, só para ter uma média, eu vou falar um pouco aqui sobre os custos de Toronto, que é onde a gente mora, e é uma das cidades até relativamente mais caras do país. Eu não digo isso como estatística, a mais cara, mas como é uma das maiores cidades, é uma das mais caras. Em relação a aluguel, você consegue morar bem a partir dos 1.000 dólares a 1.500. Pode ter subido um pouco nos últimos anos, mas você consegue um apartamento
Aí começa a variar entre a localidade, se é perto do metrô, se é perto do centro, se é longe. Eu estudei com várias pessoas que começaram a alugar basement, que são mais baratos, ou a dividir apartamento para poder diluir esse custo. Então, só ter em mente que de 1.000, 1.500, você consegue alugar um apartamento sozinho. Se for dividir, corta na metade. Claro que é possível você morar pagando menos por mês do que isso que eu tô falando. Eu tô falando considerando um apartamento privado para você e tua família. E numa região relativamente boa e confortável. Você pode morar por bem menos por mês, digamos por $600 por mês, mas você acaba tendo que abrir mão de certos confortos, como estar perto do transporte público, a beleza do prédio, ou até da privacidade, porque você pode alugar um quarto em uma casa de uma outra família, se você vier sozinho, e mora com eles e paga o aluguel parcial, então você paga bem menos por mês, é proporcional. E tem que levar em consideração que a maioria desses aluguéis está incluso pelo menos uma das contas mensais, seja luz ou água, aquecimento. Existem aluguéis em que estão todas inclusos e tem aluguéis em que só um deles está incluso. A gente, por exemplo, aqui, aquecimento e água está incluso no aluguel, mas a luz a gente paga à parte e dá mais ou menos uns $60 por mês em uma casa para 2 pessoas. Uma curiosidade que vale comentar é que aqui mesmo morando em apartamento, você não paga o condomínio. O condomínio costuma ser parte do proprietário. Aqui existem muitos prédios em que empresas são proprietárias e elas tomam conta das despesas que seriam pagas pelo condomínio e você não tem uma conta separada para pagar. O que você paga no aluguel é isso mesmo, não tem um condomínio em cima não. Alimentação depende se você vai comer arroz, feijão e ovo frito ou se você resolve se dar o luxo de ter algumas comidas um pouco diferentes. Mas eu diria que talvez uns $300, $400 por mês você come bem, você não passa necessidade nenhuma não. Outra coisa que muita gente tem dúvida é em como se consegue um visto de trabalho aqui no Canadá. Bem dizer, existem 2 tipos de visto. Um visto de trabalho específico que exige um LMIA, que é quando você recebe uma oferta de trabalho enquanto você está no Brasil, de uma empresa querendo contratar você e te trazendo para cá. Então, esse teu visto de trabalho vai estar linkado com essa oferta de emprego por essa empresa. É bastante burocrático, bastante difícil. A empresa que está querendo te contratar aqui no Canadá tem que comprovar para o governo o porquê que eles estão indo buscar você fora do Canadá. Comprovar que não existe ninguém aqui no país que possa preencher essa vaga que eles já procuraram, não estão encontrando ninguém. Então, eles partiram para procurar um funcionário de fora do país. Então, por causa disso, não existem muitas vagas em que eles estão realmente buscando alguém de fora do Canadá. É mais difícil conseguir essa oferta de emprego e, portanto, mais difícil conseguir esse visto específico. Quando a gente fala em visto de trabalho, então aqui na maioria das vezes, é o Open Work Permit, que é um visto aberto que costuma ser dado para o cônjuge de quem veio estudando, que foi o nosso caso aqui. Então, eu vim com visto de estudo e o meu marido, que veio como cônjuge, conseguiu um Open Work Permit, então ele poderia trabalhar em tempo integral, como se fosse um cidadão canadense, e o visto dele estava linkado ao meu. E isso engata em outra pergunta bastante comum. Se eu for estudando para o Canadá, eu posso trabalhar? Bom, pode, só que existem bastante restrições nesse quesito. Por exemplo, tem o pessoal que entra na faculdade aqui, mas ainda não tem um nível de inglês suficiente e acaba tendo que vir antes e fazer um curso de inglês. Enquanto você está estudando inglês ou francês aqui no país, você não pode trabalhar. Você só consegue a permissão para trabalhar uma vez que a tua faculdade começar, o teu college. Então, se você chegou aqui em julho para estudar por alguns meses e tua faculdade começa só em setembro, é a partir de setembro que você consegue começar a trabalhar. E o teu cônjuge que tem o visto de trabalho linkado ao teu também. Então, se vocês estiverem vindo antes para fazer um curso de idioma, tem que planejar esses custos que vocês não vão estar aqui ganhando em dólar, mas vão estar gastando em dólar. Uma vez que as aulas começarem, você pode trabalhar 20 horas semanais, que é o equivalente a meio período. Isso durante o período de aulas. Quando você estiver em férias, por exemplo, que são os que eles chamam de breaks
planejados, você pode trabalhar em tempo integral, mas eles não são muito frequentes e tem muito empregador que acaba ficando com receio de fazer esse sobe hora, diminui hora, sobe hora, diminui hora. E não é bastante comum, mas existem casos, inclusive há poucos anos atrás, de pessoas que são deportadas por terem sido pegas trabalhando horas a mais do que o visto permitia. Então isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado, mesmo caso o seu empregador não ligue muito para o teu limite de horas. E outra coisa para levar em consideração quando você está planejando trabalhar e estudar ao mesmo tempo é que as únicas faculdades que te dão direito a poder trabalhar fora do campus é quando o teu curso é integral. E quando o teu curso é integral, isso significa que você vai ter aulas de manhã, à tarde, às vezes à noite, e que elas variam os horários de semestre para semestre. Então vai ser muito difícil você conseguir um trabalho tradicional em um escritório das 8 da manhã às 5 horas da tarde, quando você tem, ou até um período part-time nesse período, que seja das 8 da manhã ao meio-dia, enquanto você está trabalhando, porque invariavelmente você vai ter aulas nesse período. Então você acaba tendo que pegar empregos no comércio, normalmente, em que você trabalha em shifts, em turnos, em que você consegue adaptar os teus horários de trabalho com o teu horário de aula. Então, eu trabalhava na Canadian Tire, que é uma loja de departamentos grande aqui, que está aberta das 8 da manhã às 9 da noite. Então, eu podia trabalhar 20 horas semanais e variava, conforme o meu schedule da faculdade. Então, se eu tinha aulas na segunda de manhã e na terça à noite, eu trabalhava nos períodos inversos. E a próxima é para quem tem filhos. Pode parecer meio lógico que se você já foi aprovado no processo do Express Entry e está se mudando para o Canadá já com status de residente permanente, que seus filhos podem frequentar a escola aqui no Canadá. Mas e se você vem estudando para depois aplicar para imigração? Será que seus filhos podem estudar? Podem sim, desde que você esteja estudando em um college ou faculdade em que você tem um visto de estudos. Isso não considera quando você vem estudar idiomas. Então, se você veio para cá fazer aula de inglês ou até durante o pathway, antes de você começar a sua faculdade, os teus filhos não podem estudar ainda. Para eles, não é necessário visto de estudo, desde que você tenha um visto de estudos. A criança só precisa de um visto de estudos para frequentar a escola aqui, caso você esteja aqui com um visto de turista. Se você vier para cá com um visto de trabalho, daqueles que você conseguiu uma oferta de trabalho enquanto você ainda estava no Brasil, teu filho também pode estudar por aqui. E qual é a melhor cidade para se morar no Canadá? Depende bastante dos teus gostos pessoais. Por exemplo, se você é uma pessoa mais metropolitana, que gosta mais de uma vida noturna, de prédios altos e vir para o centro financeiro do país, pode vir para Toronto. Agora, se você é mais vidrado na natureza, gosta de fazer trilhas e das montanhas, talvez Vancouver ou até outras cidades menores em British Columbia e em Alberta possam ser uma escolha apropriada para você. Se você gosta da cultura mais europeia, você pode morar em Quebec. Aí o processo não é exatamente pelo Express Entry, mas ainda é uma opção vindo aqui para o Canadá. Você pode escolher Montreal, Quebec City, que são mais europeias aqui dentro do Canadá. Se você gosta de uma vida um pouco mais pacata, você pode sempre escolher Ottawa, que em anos anteriores já ganhou o título de a melhor cidade para se morar no país. Em relação a custo de vida, Toronto e Vancouver estão nos mais altos do país. Se você vai para outras cidades grandes como Edmonton, Calgary ou Montreal, o custo cai um pouco. Mas é claro que se você vai para cidades menores e vizinhas dos grandes centros, o custo continua a cair, principalmente nos aluguéis ou quando você quer comprar algum imóvel. E tendo em vista tudo o que foi dito nesse vídeo e em vídeos anteriores, quando que é a melhor época para criar o seu perfil no Express Entry? Bom, tem que levar em consideração que isso é um jogo de equilíbrio. O ideal é que você monte uma vez que você esteja no ponto ideal em relação à tua pontuação. Então, que você esteja com a melhor idade possível, com maior experiência de trabalho. Se você estiver aqui no Canadá estudando, que você já tenha o teu diploma do college daqui, ou que você já tenha 1 ano de trabalho no NOC específico daqui para entrar no Canadian Experience Class. Então, o ideal para começar é uma vez que você tenha o máximo das pontuações que você vai conseguir ter.
Segundo lugar, uma vez que você for convidado para aplicar, você vai ter somente 60 dias para mandar a tua aplicação. Então é importante, antes de criar o seu perfil, garantir que você já tenha esses documentos em mãos, que você já tenha feito o teu teste de inglês, já tenha em mãos as cartas dos teus empregadores para comprovar a tua experiência de trabalho. Tudo isso para que você não tenha que correr atrás no último minuto e às vezes não ficar pronto a tempo. E vale a pena lembrar que se você pretende vir estudando antes de aplicar para a imigração, para poder adicionar esses pontinhos extras de experiência canadense e estudo canadense no teu perfil, não crie um perfil do Express Entry. Não que seja exatamente uma sentença de morte para a tua aplicação, mas quando você aplica para vir estudando para cá, mesmo que na sua cabeça seja para um plano de estudar e depois vir para a imigração, quando você aplica para estudar aqui, você tem que convencer o governo canadense de que você está querendo vir para cá em caráter provisório, que você quer vir estudar e voltar para o teu país de origem. Você tem que comprovar laços com o Brasil e toda aquela história que nem num visto de turista. Em compensação, quando você vem imigrando, você não tem que comprovar nada disso. Mas tenta explicar para o governo que você está vindo para cá em caráter provisório, que está fazendo uma pós de 1 ano e meio, mas você já tem ali um perfil do Express Entry. Então aí você tem que fazer uma carta de explicação, dizendo que você já tem um perfil sim, que você gostaria de migrar para cá, mas que devido à falta de pontos, você está vindo estudar para melhorar a sua pontuação por Express Entry. Então, é bem possível que eles aprovem a sua aplicação de qualquer forma, mas isso acaba dificultando um pouco. Então, se você tem nos seus planos vir estudando para cá, tenta não criar um perfil no Express Entry ainda, espera chegar aqui, fazer seus estudos, se formar e daí abrir o seu perfil. No nosso caso, a gente veio estudando, não tinha perfil em coisa nenhuma, e acabamos criando o perfil antes de eu me formar, mas eu já estava aqui. Então, eu já tinha convencido o governo de que queria vir para o Canadá em caráter temporário. Uma vez que eu estava aqui, a gente criou o perfil e aplicou. E outra coisa que você tem que sempre lembrar é que algumas desses documentos que você consegue têm prazos de validade. Então, por exemplo, o teste de idioma tem uma validade de 2 anos. A validação de diploma tem uma validade de 5 anos. Então, você tem que equilibrar um pouco. Se você fez um IELTS ano passado, você não tem mais 2 anos para esperar antes de criar o seu perfil. Então, você tem que ter sempre em mente essa linha do tempo de quando você vai fazer os documentos, de quando você vai estudar, para quando você vai aplicar, para que você consiga manter isso tudo na ordem certa. E quais são as suas dúvidas que ainda não foram respondidas? Manda pra gente. Se você gostou desse vídeo, curte aí, deixa um comentário, fica ligado em todas as nossas plataformas que tem vídeo toda semana no YouTube, no Facebook e no Instagram. Até mais!